Olá! Começando mais um Conexões por aí, mais um episódio para a gente falar sobre as conexões que a vida nos dá. Aqui nós vamos falar sobre negócios, sobre maternidade, sobre carreira, sobre relacionamentos, enfim, todas as conexões boas que a vida nos dá. Hoje nós estamos gravando aqui dos Estúdios Brothers, que é um parceirão do nosso Conexões por aí. Além de eu contar com equipamentos de ponta, ainda eu conto com uma equipe especializada que já está aí mais de 10 anos no ramo. Então, se você tem a ideia de um projeto, de podcast, ou quer gravar suas aulas, seus conteúdos, olha, super indico. Na descrição do vídeo eu também vou deixar aí o arroba deles para vocês. E falando sobre conexões, hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, muito especial. Nós estávamos falando que faz 10 anos que a gente não se vê. E assim, sabe aquela conexão que foi amor à primeira vista? Amor à primeira vista. E a gente fala assim, ó, nós somos parças pra vida. Mesmo com 10 anos que a gente não se vê, a gente tem uma conexão assim muito forte. Vocês vão entender ao longo da nossa conversa. E estou falando de Priscila Funchal. Priscila, ela é hoje fundadora, idealizadora de um projeto muito bacana da barbearia Minions. Minions, não posso esquecer dessa palavra. A gente estava brincando ainda aqui referente a essa palavra. Então, assim, ó, é uma barbearia especializada, ela idealizou para meninos, né? Mas tem crescido esse projeto e a gente vai entender. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Selminha. Prazerzaço estar aqui com você, viu? Que bom. E para mim também, você sabe disso, né? Já faz algum tempo que a gente vem se falando, já te acompanho pelas redes sociais. Acho o seu projeto incrível, já queria muito ter trazido já há muito tempo. E eu queria que você começasse falando um pouquinho de você. Pri, quem é a Priscila e como surgiu essa ideia da barbearia? Priscila é 35 anos de pura alegria. Pura alegria, com certeza. Prometo não fazer muita gracinha, mãe e pai. Ela falou, pelo amor de Deus. Se controla. Me controla. Não se controla. Eu falo para não se controlar. Seja você. Eu procuro mesmo levar a vida assim, de um jeito diferente. Eu sempre disse isso, eu sou fora da casinha mesmo. A gente já tem uma vida tão assim, né? Já Sim. Basta o dia a dia. É verdade. Então eu procuro ser assim. E ao longo dos anos a gente vai aprendendo aí, né, com a vida, com os projetos. Antes de chegar até esse momento aqui, antes de ser uma microempreendedora, eu fui CLT, certo, né? Tive aí o meu primeiro emprego, como muitas das pessoas. A grande maioria dos jovens aí começa no telemarketing. Sim. Aqui na nossa cidade é muito forte, né? E foi assim que aconteceu comigo também, né? Minha primeira experiência, eu chorava todo dia, eu não sabia nem falar no telefone direito, mas o tempo foi passando, eu fui me desenvolvendo, né? Tive pessoas também para me ajudar nisso e o tempo foi ajudando eu me tornar assim a querer crescer, né, a conseguir enfrentar aí os desafios e me desenvolver mesmo, até que eu consegui uma pessoa para me dar um impulsionamento maior, né, que me incentivou a evoluir mesmo, né, sair ali só do ensino médio, né, eu comecei a cursar o ensino superior, fiz administração, né, sou formada em administração. E aí eu comecei já a pensar, né, em algumas coisas que eu pudesse trazer para mim mesmo, dar a minha cara, né? Foi quando eu vim para a linha, né, de pensar em empreender. Certo. Eu comecei a pensar no quê? Né? Seguindo a minha trajetória de vida, de fazer uma coisa diferente. Certo. Né? Diferente aí do comum. Moro em Agudos, então a cidade é um pouco, né, menor. A cada quadra tem uma farmácia, né, um mercadinho. Então, eu pensava, tem que ser uma coisa diferente, né, fora do comum. Mas também tem barbearias, muitas barbearias em Agudos, apesar de ser menor. E aí veio uma luz, né, eu vou cortar cabelo, mas vou cortar cabelo de menino, de criança. E foi aí que veio, né, essa vontade de empreender. Por
um pouco aí do começo de tudo. E quanto tempo você tá com essa barbearia? Esse ano a gente vai completar 6 aninhos. 6 anos já. 6 aninhos. Que bacana. Você sabe que barbearia hoje está muito em alta, né? Muito em alta mesmo. Os meninos têm investido muito, né, no espaço, né? Sim. Deixando esse momento mais agradável. Eu estou achando isso muito legal. E aí você trouxe isso para as crianças. Sim. Né? A sua ideia inicial era os meninos. Isso, daí o nome, né? Isso, que você... isso. Que nem eu pensei, né? Vou cortar cabelo de meninos. Meninos, aí fiquei pensando no nome, né? Antes de tudo, eu não sabia nada, assim. Eu não sabia nem cortar, não sabia... Eu tive a ideia primeiro. Primeiro eu tive a ideia, depois eu pensei, depois eu busco a formação. Certo. Então, assim, primeiro eu pensei no nome, primeiro eu pensei no tema e depois eu busquei a formação. E tudo aconteceu muito naturalmente, assim, do nada. Então eu pensei, né? Cabelo de meninos. Meninos. Minha língua do nada cruzou com Minions. E Minions é puro amarelo, é a minha cor preferida. Sim, o amarelo, olha que né? legal. Então foi tudo se encaixando, assim. Aí eu fiquei pensando, barbearia, Minions. Então veio Meninos Barbearia. Muito legal. E aí, eu não conheço o local ainda, mas acompanho pelas redes sociais. É temático? Você estruturou nesse tema? Total. Até ontem, eu dei risada com o meu último pitiquinho que foi, né? Lá para me atender, ele começou 1, 2, a contar os Minions. Porque tem Minions para todo lado. É mesmo? Ele começou 1, 2, 3, 19, 90. Eu falei, nossa! Tem tudo isso? Bastante. É totalmente temático. Que legal, eu quero conhecer. Eu quero ir lá conhecer. Espero você e a Marininha lá. Vou levar a Marininha lá. Então, me fala mais. E aí? Aí você teve a ideia. Primeiro, é legal você falar isso, porque, assim, muita gente quer empreender e quer começar já no topo. Entendeu? Já entendendo tudo, já sabendo de tudo, já tendo um espaço maravilhoso. E a maioria das vezes não é isso que acontece. A maioria das vezes, tem alguns casos que são mais privilegiados no sentido financeiro, né? Mas, assim, a maioria das pessoas começam com uma ideia, né? O negócio começa de uma ideia. E aí, se você começa a desenhar muito, a procurar muito, você desanima. Ou investir muito, Investir né? muito, início, não é verdade? É um erro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Tá, bateu a ideia. Achei muito legal isso. Bateu a ideia, vamos pôr para andar. A ideia eu ainda estava em outro emprego, né? Para você ter ideia, do momento que eu tive a ideia para quando eu inaugurei a barbearia, foi em torno de 2 anos e meio, para eu chegar ao momento da inauguração. Então, eu ainda estava em outro emprego, passei por um desemprego, entrei em outro, e nesse outro que eu entrei, eu tive contato com as crianças. Eu fui secretária de um pediatra. Então, ali eu tive a confirmação. Ali foi a confirmação. Eu sempre tive assim, muita facilidade com lidar com as crianças, né? Em churrasco, onde eu ia, parece que eu tenho um imã, assim. Você tem seu lado mais, né, criança? Não no sentido ruim, no sentido bom da palavra. Em nome de Jesus, eu nunca vou deixar morrer essa criança interna minha. E não deixe mesmo, e não deixe porque é muito lindo, viu? E ali eu tive a confirmação, né? A convivência com as crianças, né? Então, ali eu comecei a fazer o curso. Ali eu procurei me informar onde havia. Eu achava que, de cara, havia uma profissionalização específica para crianças, como já era a minha ideia. E buscando informação, não tinha. Não tinha? Você eu fiz aqui fazer o normal. Isso, eu fiz para adultos mesmo, né? Cursei na Embeleze. Quando eu liguei me informando, eles informaram, né? Não tem para crianças. É aquilo. Você tem que, né? Vai cortar o cabelo e com crianças não se aprende, né? Tem que tá em você. Então, aí eu comecei a fazer... eu não sou... Perdão te cortar. É só para a gente não perder esse gancho assim. Eu não sou profissional da área, né? Mas essa frase, com criança não se aprende, já precisa mudar. Sim. Precisa mudar, porque se aprende técnicas também, né? Não é verdade, Pri? Um pensamento... Quando eu fiz, né? Quando eu cursei quase 7 anos atrás, né? Que eu fiz o curso, não havia. Hoje há. Hoje já tem. Que beleza. Eu sou autorizada, né? Pelo curso que eu fiz, eu sou autorizada. A fazer um específico. A poder, né? Maravilhoso. Dividir esse conhecimento que eu adquiri aos anos ao passar dos anos. Então, esse é um projeto que eu tenho aí futuramente. Já surgiu uma... Mas que legal, que bacana mesmo, porque quando você falou assim, né, que te falaram isso lá,
já me veio a atualidade. Sim, Tipo assim, não pode ser. Não é possível, né? Sim. E aí? E aí você foi lá, fez o curso? Fiz o curso, eu ainda estava, né, como eu falei, no outro emprego. E aconteceu que nesse meio tempo, enquanto eu ainda estava cursando, não tinha terminado ainda, houve o desemprego de novo. Sim. E aí eu falei, não, é agora. É agora. Eu recebi o acerto, né, do serviço, fiz um investimento. E mesmo antes de terminar, eu conversei muito com o meu professor, né? Sim. Falei, e aí, o que você acha? Ele falou assim, só vai, você está pronta, está preparada. Não era mentira. É aquilo, né? Era um incentivo. Era um incentivo. Quando a gente tira lá a carta, né? A gente é autorizado a sair dirigindo, mas saiam da frente. Sim, sim. Mas eu tive autorização, né? E eu fui, enfrentei, né? Mesmo com a insegurança ainda, né? Mas com muita fé em Deus, né, que ia dar certo. Que ia dar certo, e deu muito certo, né? Deu. E me fala, você treinou, então, vamos lá naquela época, né, 6 anos atrás, você treinou em adultos, né? E aí, como foi a experiência de você pegar uma criança? Porque toda a técnica, eu acredito que seja um pouco diferente, né? Eu, como pedagoga, penso nisso, né? É um pouco diferente as técnicas. Como que foi? Então, primeira criança que sentou lá para você cortar. No curso, assim, a gente tinha os modelos, né? Então, a gente podia levar e também tinha os que apareciam lá. E sempre, por umas 2 vezes, apareceram crianças lá, meu professor, é você. Então, lá eu já tive um primeiro contato, né? Com ele ali do meu lado, me auxiliando. Mas sozinha, né? Pois aí foi diferente. Vamos ver, né? Mas, graças a Deus, assim, de cara já, assim, né? O meu primeiro clientinho, Ítalo. Ítalo, olha lá, tu lembra dele? Ítalo, até hoje eu lembro. Ele foi, graças a Deus, bem bonzinho. Para não me assustar de cara, mas deu muito certo, assim. E aí, depois já, né, no dia da inauguração mesmo, fui muito, muito abençoada, né? Foi bem movimentado. Que gostoso. E foi todos muito, muito carinhosos, assim. E foi muito... foi leve, né? Foi leve. Depois vieram os desafios, né? Sim. Mas é aquilo, de você se colocar no lugar da criança já ajuda muito, né? De saber ali o que está incomodando, isso, né? No caso dos cabelos, cabelinho caindo. Então, eu sempre procurei, né? Cortava um pouquinho e já limpava. O barulho da máquina, sim, assusta. não ir de cara, né? Tem uma técnica, no curso a gente aprende as técnicas, certo. Mas aquilo para toda regra tem que ter uma exceção. Exato. Né? Então, não cabe o mesmo jeito para cada pessoa, para cada criança. Sim. Então, assim, foi no dia a dia mesmo ver, né, o que se encaixava melhor. Pensar como um adulto e uma criança. O que incomoda a gente, o que alegra a gente, o que incomoda a criança. Isso. Então, às vezes, até um desenho, né? Chorar. Às vezes, a criança chora e não entende o porquê. Às vezes, é o desenho que está incomodando. Pronto. É isso então, mesmo, procurando é isso mesmo. Perceber cada coisa para melhorar para eles. Que legal. E eles ficam tão felizes, né? Eu vejo os vídeos, assim, as fotos. Eles saem muito estilosos, né? Eles saem assim, saem na régua, lindos, maravilhosos. E assim, eu não sei como é por trás, mas assim, dá a impressão de que eles ficam muito tranquilos ali, né? Quando você iniciou, você já tinha todo esse cenário? Sim. Você já iniciou assim? Já pensei com carinho em cada detalhe ali, né? Para tornar um ambiente próprio para eles, né? Porque, assim, infelizmente, assim, não infelizmente, mas as barbearias, de um modo geral, elas têm, por exemplo, a cor preta como padrão. Sim. Para a criança, eu já não acho legal, né? Assusta, então, né? Eu fiz um colorido, né? Que legal. Com brinquedos. Além dos Minions, tem os outros personagens que mais agradam a eles também, né? Um Homem-Aranha, um Batman, um Hulk. Então, eu procurei pensar antes mesmo em um jeito de agradar eles. Que legal. Só pegando um gancho. Claro, tem, né? Assim, tem muita... eu procuro trazer a alegria, né? Fazer diferente, fazer esse difícil, né? O corte, que é difícil ser um pouco mais leve. Mas tem, sim, as dificuldades. Mas eu não gosto muito de como dizer, querer crescer em cima disso, em cima das dificuldades, né? Então, eu procuro só postar mesmo o antes e o depois, né? Entendi. Já Mas falando assim, estrategicamente, porque eu acho que tem muita gente que precisa ver esse lado também, sabe, Pri? Porque eu acredito que tem muitas mães que não vão
né, em certos lugares, levar os seus filhos por conta do estresse mesmo, né? Sim, sim. E a vergonha, ai, mas meu filho vai fazer isso. E assim, você mostrar de uma certa forma que isso é normal, isso acontece. Sim. E não é um problema, né? Não é um problema. É natural, é criança, né? Você sabe que a Marina, ela tem um cabelo bem comprido e bem cacheado, né? E ontem aconteceu um problema. Olha como que as coisas se conectam, né? Eu falo que nada é por acaso. E aí ontem, antes de dormir, como estava muito frio, eu não lavei o cabelo e fui desembaraçar. Tentei desembaraçar de manhã para a escola, não deu certo. Ela chorou muito, eu deixei assim mesmo, só enrolei e foi. E à noite a gente foi desembaraçar. Menina, virou um caos, um chororô. E aí eu não sabendo muito bem o que fazer, e ela chorando, e aquele cabelo cheio de nó, sabe, nó mesmo, mas nós assim, gigantes. E aí eu fui molhando, passando creme, penteando, e ela chorando, chorando. Foi horrível, sabe? E aí, você falando, me veio essa cena aqui ontem, sabe? Porque, assim, tipo, a gente precisa entender também, né? Que isso traumatiza. É uma dor para eles. Assim, entendeu? Não... A Marina não pode nem ver escova perto, porque ela já fica, assim, traumatizada, entendeu? Então, esse carinho, esse cuidado com o ambiente, com o jeito de falar, com cuidado com a tesoura, com as máquinas, isso faz toda a diferença. Sim. Toda a diferença. Tanto que eu falei para ela, olha, mamãe promete que você não vai passar mais por isso. Eu não sei o que eu vou fazer para cumprir isso. Pois eu te dou umas dicas novas. Por favor, porque assim, ó, ela não quer cortar, porque ela gosta do cabelo comprido, e é lindo aquele cabelo cacheado dela, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho para mim, assim, no dia a dia, sabe? Então, eu quero saber o que eu faço. Mas... E lá você atende meninas também? Sim, a ideia inicial eram os meninos, né? Primeiro ano, bati firme, que era só meninos, mas as meninas foram aparecendo naturalmente, né? Eu falei, opa, se me querem, então... Vamos lá, isso. Então vamos, né? E vieram também os pais, né? Avós, eu tenho um vozinho também que eu atendo, mas o foco ainda continua nos meninos mesmo, né? Assim, é 90% infantil. Infantil, né? A Marina tem um cabeleireiro, um grande amigo meu, o Richard, ele que corta o cabelo dela desde o primeiro corte, né? E assim, eu vejo que ele tem a técnica. Por isso que eu falei da técnica. Ele tem a técnica, ele tem o jeito, ele tem a escova certa para fazer isso. Então, quando ela vai lá, nem parece a mesma criança, entendeu? Nem parece, ela ama. Então, assim, a importância desse ambiente para as crianças. Eu super apoio essa ideia. Eu desejo que assim a sua barbearia cresça muito, que as pessoas que vejam esse vídeo vão até lá, levem seus filhos, não tenham medo, não tenham vergonha, porque criança é assim mesmo, né? Nós somos o que diferencia a criança de um adulto é a experiência. Só. Porque a gente sente a mesma coisa, né? Sim. Quantas vezes você quer sair correndo? Sim. Não é verdade? Então, assim, ou às vezes alguém que corta seu cabelo do jeito que você não quer, ou qualquer coisa que você faz, você se sente, mas você como adulto, você se controla. Mas imagina a criança, não quero cortar o cabelo. E aí a sua mãe vai lá, te leva para cortar o cabelo, não é? Sim. Não quero fazer isso, mas a sua mãe vai lá e te leva, porque eles não têm opção. Então, imagina como que é para eles isso. Como que é essa insegurança? Como que é essa frustração mesmo, né? Então, se não for num ambiente acolhedor, obviamente vai virar um caos. Sim. Não é verdade? Sim. Mas pegando um gancho no que a gente estava falando também, nada como, né, o boca a boca também, né? Eu falo que eu não quero muito divulgar, expor as dificuldades, certo. Né? Mas é só por preservação mesmo. Claro. Mas se eu te falar de 90% infantil que eu atendo, se não chegar nos 50%, 45% são crianças atípicas. Então, eu ia te perguntar isso. Eu atendo muitos autistas. Eu ia te perguntar isso. Síndrome de Down, que né? Lindo. Então, assim, são minhas preciosidades, assim. Sim. Tem as dificuldades que a gente foi vencendo junto. Vou aí completar 6 anos, então muitos eu atendo desde pequenino, desde o início. Hoje, né, já é totalmente diferente. Eu comentei esses dias, né? Que diferença, né? Entrava antes chorando, hoje sai rindo. Já sabe, então, já uma conhece. Construção, né? É uma confiança, linda. né? E aquilo é importante. É claro, tem outras opções, mas eu procuro fazer de um jeito para que eles fiquem só comigo mesmo. Sim, né? sim. É diferente, assim, a gente tem alguém que sabe que pode confiar, né? Que vai dar tudo certo no fim. Sim. Isso é para eles, é para as mães, né? Para os pais, os responsáveis por essa criança. E eu sou muito a favor desse movimento, muito a favor desse movimento. Eu acho que a gente tem mesmo que incluir essas crianças em todos os ambientes. Em todos os ambientes, né? Já que é tão difícil
difícil. A escola, ela vem melhorando bastante, né? Mas ainda peca bastante, vamos falar a verdade, né? Mas isso é um outro ponto. Mas eu acho que nós, empreendedores, tudo que nós pudermos fazer para incluir essas crianças e essas famílias, eu acho que é assim 80% do sucesso garantido. Sim. Né? Não só financeiramente, mas pela satisfação. Né? Eu vejo você falar, eu me vejo muito assim, quando eu comecei a empreender, eu tenho um outro foco, né? O meu foco é mais nas mães, né? Mas eu acolho muito essas mães atípicas também, para que elas entendam que assim é difícil mesmo. Elas não estão sentindo aquele estresse porque elas são ruins. Não, é difícil mesmo. A sobrecarga é difícil, né? Lidar com tudo isso é uma sobrecarga física e emocional. Então, eu procuro assim acolher essas mães, disponibilizar serviços, trabalhos, horários, até horários mesmo. Eu mexo muito nos meus horários para atender essas mães. Então, voltando a falar sobre o nosso negócio, eu acho que quando a gente tem um propósito, e você encontrou o seu propósito, é lógico que a sua barbearia está aberta a todas as crianças. Sim, sim. A todas. A todas. Mas essa parte da inclusão, eu acho importantíssima demais, necessária demais. É aquilo, saber, assim, é difícil, mas saber que você não está sozinha, não né? está sozinha, a gente pode dividir, isso. Dividir essa dificuldade dividir mesmo, essa dificuldade. E no fim fica mais leve. Fica mais leve, é verdade. Cada um pega numa ponta, fica mais leve, é isso mesmo. Me fala mais, assim, tem algum caso que você já falou desse, né, do síndrome de Down ou de autismo, mas algum caso, assim, um xodozinho seu, que você falou assim, esse aqui não conseguia, mas hoje, olha, redondinho. A tia Pri tem, graças a Deus, muitos xodozinhos. Tem bastante? Bastante. Mas, pensando assim, tem um que eu lembro, assim, com mais carinho, que teve um contato, além do contato ali do corte mesmo, ele olhava muito, ele entrou fixado, assim, olhava muito no meu olho, por várias vezes ele segurava em mim, assim, né? Ele é um Downzinho, né? Uhum. E a mãe comentou, assim, finalizei o corte, ela falou assim, ele nunca fez pezinho. Nunca ninguém conseguiu fazer, né, o pezinho. A máquina? É com a máquina? Isso, a finalização, certinho, assim, Sim. né? Nunca deixou ninguém fazer. Eu falei, eu não sabia, não sabia, né? Então, não sabendo, e eu, graças a Deus, consegui fazer. Então, foi um contato ali que ele entrou meio assim, né, ressabiado, mas ganhei a confiança dele em algum momento, assim, foi muito forte. A gente está junto aí há uns aninhos já. Hoje ele já entra todo assim, na barbearia. Cheguei no meu espaço. Cheguei e é muito gostoso. E é tão legal isso, Pri, porque assim, colocaram essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas, né, como especiais. E essa palavra eu acho que descreve muito eles, né? Eles são especiais. Eles percebem no olhar, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Sim, é o que eu falo. São assim, crianças e animaizinhos, a gente precisa falar uma palavra. Não precisa. É o que eu falei, né? O contato mesmo, é de olhar, de te sentir. Sim. Eles já sabem se eles podem, né, se aproximar ou tem que se afastar. E a recompensa é tão maravilhosa, né, Pri? Demais. É muito maravilhoso, sim. E a sua barbearia fica onde, ali em Agudos? Fica no bairro, assim, é próximo ao centro. Próximo ao centro. De início, eu comecei bem no centro mesmo, né? Por conta de tudo, né? Não tinha cliente nenhum, então eu fiz esse investimento de bem no centro bem no mesmo. Centro, agora está ao lado. É um bairro, assim, que tem um acesso a todos os bairros de Agudos, assim. Tem uma avenida, né? Então, não é centro, mas tem um acesso facilitado tanto para quem é de Agudos mesmo, quanto também de fora. Eu tenho também clientes daqui, de Bauru, né? Da região. Então, procurei ali um lugar que facilitasse para todos. Que legal. Na descrição do vídeo eu vou deixar as redes sociais da Priscila, né? Para quem quiser ir lá, como que funciona? É só chegar ou tem agendamento? Você fica de portas abertas o dia todo? Como que é? Eu trabalho com agendamentos. Assim, até pensando assim nos meus clientes mesmo, né? Isso também veio forte depois da pandemia, né? Essa questão que só podia ser com horário marcado também, e eu mantive isso, né? E ainda mais com as crianças, né? Eu já sou uma pessoa diferente para eles de início, né? Quando é ali um primeiro contato.
Então, se tem mais pessoas junto, eu acredito que acabaria dificultando. Dificulta, então, por conta disso, hoje o meu atendimento é só com hora marcada. Só com hora marcada, tá. Isso facilita bastante, sim, né? para todos. Tá. Então, a gente vai deixar na descrição do vídeo também o contato, tá bom? Pri, falando de negócio, eu queria que você me falasse o seguinte. Eu achei... o projeto é lindo, é maravilhoso. A gente, assim... tem um propósito, né? Mas como todo negócio tem a sua dificuldade. Sim. Né? Sim. Hoje, o que você percebe assim? Porque para o seu crescimento mesmo, tá? A gente tem público, né? A gente tem público. Eu não conheço na região outra barbearia que faz esse tipo de trabalho, tá? Se existe, eu tô falando que eu não conheço, tá? Então, a gente tem público para isso. Então, o que você acha que assim falta para o seu negócio explodir e atender mais crianças? E no sentido de criança, que é aquilo como eu comentei no início, tem que estar muito aflorada a nossa criança interna. Então, profissionais, não só que somente saibam fazer, porque eu sei que tem muitas outras pessoas que, por exemplo, podem fazer um corte melhor que o meu, né? Mas... não basta só saber fazer, tem que ter mesmo, né, isso aflorado dentro de si. Então, profissionais que gostem verdadeiramente de crianças. Né? Então, eu acredito que é isso que falte mesmo. Porque aquilo não dá para forçar, né? Tem que ser natural. Como quem trabalha com festas, né, é diferenciado. Né? Então, eu acredito que esteja faltando mais hoje em dia é isso mesmo. Mais empatia nesses profissionais. Isso. Né? A gente vê muito profissional bom de adulto mesmo, né? A gente, igual você falou, né? Pessoas que fazem cortes, cores, assim, né? Técnicas como ninguém. Mas falta a parte da empatia, né? Sim, da parte humana dos profissionais, né? E não tem como falar de tratar crianças sem a parte humana. Sim. Não existe. E como que você lidar com a sua saúde mental? Eu sei que você é uma pessoa muito animada, gosta de sair, que eu vejo, uma romântica. Sempre, né? Sempre. E como é que você lidar aí com a sua parte, né, mental? Porque precisa estar com uma saúde boa mental para tratar com essas crianças, como a gente falou, elas percebem. Sim. O que você faz, assim, fora do seu ambiente de trabalho? Então, eu procuro realmente estar assim, sempre bem relaxada, mentalmente. Se eu te falar que tem dia que eu falo que hoje eu não vou fazer nada. Essa é uma técnica que eu tenho, de ficar, às vezes, sem fazer nada. Boa. Descansar mesmo, né? Porque, realmente, o lidar com a criança, realmente exige muito psicologicamente. Também o corpo precisa estar descansado, porque, às vezes, tem uns cortes que eu faço até quase ponta cabeça. Verdade? Então, a gente tem que cuidar mesmo, né, do corpo, de estar descansada. Hoje eu prezo muito pelo sono, né? Eu já fiz muitas loucuras, até tive por um tempo numa jornada dupla, então um pouco descansava. Então, tem que estar bem fisicamente, psicologicamente mesmo, né, descansado. Porque é aquilo, né, em todo o trabalho tem as dificuldades, né, mas é aquilo, ninguém tem culpa de nada que a gente passa, né? Não. Então, e isso eu vejo a cada criança. Por exemplo, tem um que tem uma dificuldade maior. O próximo que vai chegar não tem culpa nada do que aconteceu. Do que aconteceu né? antes. Então, é grandemente mesmo um controle psicológico que precisa ter. De saber, né, separar as coisas e não jamais descontar, né, em nenhum momento. E entre uma criança e outra, você tem algum costume, assim, por exemplo, você pegou uma criança lá que deu um pouquinho mais de trabalho fisicamente. E aí vem a outra, igual você está falando, a próxima não tem culpa, né? Ela vai ter que ser recebida especial, né? Como uma pessoa especial do mesmo jeito. Você tem alguma coisa que você faz entre uma coisa e outra? Por ter esse momento de ser hora marcada, né? Eu tento deixar um tempinho para ter pelo menos uns 5 minutos. Às vezes não dá tempo de ter, né, esse intervalo entre um e outro. Mas eu tenho assim um costume de fazer tudo como se tivesse acabado de chegar o outro. Isso no sentido da limpeza. Mesmo que já esteja o outro esperando, eu peço um pouquinho, porque nesse momento que eu estou limpando ali, eu vou limpando o ambiente e me limpando também. Sim, isso é muito importante. Sim. Muito então, importante. Essa é uma técnica que eu tenho, assim, de começar, assim, de atender o próximo como se fosse o primeiro, sempre. E o primeiro não só no sentido ali, mas como se fosse lá o meu primeiro Ítalo. Isso. Né? Nunca perdendo o cuidado mesmo, né?
para cada um. E você hoje trabalha sozinha ou tem mais alguém que te ajuda? Sozinha. Sozinha. Sozinha Não, né? Não dá para ser sozinha, né? É muita gente envolvida, muita gente apoiando, né? Sim. Essas crianças mesmo, elas preenchem a nossa vida de uma forma absurda. A gente nunca se sente sozinha. Nunca se sente sozinha. Eu acho que isso é muito importante, né? E relacionado ao seu trabalho, isso é mais importante ainda. Não se sentir sozinha, né? Solidão é diferente de estar só. Sim. Né? Você estar só, você com você mesma, né? Aqueles momentos ali. A solidão é você não ter com quem contar. Isso é muito triste, né? Então, assim, é não se sentir sozinha. E você se sabe que você nunca se sentirá sozinha, né? Pelo esse coração gigante. Eu e a Priscila, nós nos conhecemos numa empresa aqui de Bauru, como ela falou, né? De recuperação de crédito. Nós passamos num processo seletivo juntas, no mesmo dia, para um cargo de liderança. Ficamos pouco tempo juntas, né, Pri? Sim. Não lembro quanto tempo. Não lembro. Em torno de 6 meses. Uns 6 meses a gente trabalhou juntas. Mas a gente se conectou de muitas formas. Choramos juntas, rimos juntas, aprendemos juntas, né? Tomamos bronca juntas, né? Como a gente falava. Sim. E cresceu essa nossa amizade, né? 10 anos sem se ver. Mas quando a Marina nasceu, ela estava presente pelas mensagens, eu me lembro disso. Ela acompanhou o nascimento da Marina, o desenvolvimento da Marina, até hoje me manda, né? Isso aqui. Então, é como se a gente tivesse esses 10 anos juntas, né? Pela distância, né? Agudos não é tão distante, mas a correria nossa mesmo, né? A gente acabou se afastando, mas o que eu quero dizer é sobre essas conexões. Não importa quanto tempo você não vê a pessoa, né? Quando a conexão é real, ela acontece. Como você se fosse ontem. Como se fosse ontem. E é pra vida. A gente fala que a gente é parça pra vida e é verdade. Parça pra vida. Que conversa deliciosa. E eu espero, assim, muito sucesso mesmo na sua carreira, na sua vida, que você continue sendo essa pessoa abençoada, iluminada, sorridente. Não deixe que ninguém nem nada tire seu sorriso, sua alegria. Eu falo isso para minha filha todos os dias. Não permita que nada nem ninguém tire a sua alegria. Isso. Né? Porque, assim, essa alegria de viver, de servir, é rara hoje em dia. Então, quem tem é um tesouro mesmo. Para a gente finalizar, Pri, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa câmera. O que você quiser falar. Você quer falar o que a Priscila tiver no coração. Para quem quiser empreender, para quem está procurando algo desse tipo, ou quem quer conhecer a sua barbearia, o que você te sentir no coração. Fique à vontade. Tá bom. Eu queria fazer um pedido. Um pedido para os papais, para as mamães, para os responsáveis dos nossos piticos. Tenham mais paciência com eles. Às vezes a gente fica, né, um pouco nervoso com alguma situação que acontece, quebra alguma coisa, suja alguma coisa, mas tenha mais paciência. Quebrou, a gente pode tentar consertar junto. Sujou, a gente pode limpar junto. Fazer esse convite para as crianças, né? Eles se sentem importantes também, eles gostam de ajudar. Então, procurar assim, fazer coisas mais preciosas do que o dinheiro. Porque a gente, às vezes, se preocupa tanto em trabalhar bastante para dar presente caro, mas o mais importante para eles é a nossa presença. Resgatar a nossa criança que a gente foi. Trazer isso para eles. Fazer cabaninha na sala, pega pregador, pega coberta, fazer isso. Essas conexões, né, que vão levar a fazer uma vida diferente para eles. Se a gente teve uma vida um pouco mais difícil, a gente tem o poder de fazer diferente hoje. Então, esse é o pedido que eu faço. A gente não tem muito tempo aqui nessa vida. A gente não sabe se a gente está no primeiro tempo, no segundo tempo ou nos acréscimos já. Então, não vamos perder tempo. Vamos aproveitar, levar a vida, né, mais leve. Nunca dormir brigados, né, sempre fazer as pazes, porque a gente nunca sabe, né, se infelizmente pode ser o último dia. Então, para a gente procurar viver hoje, né, e não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Que linda. Nem precisa complementar, né, gente? Ela gosta de fazer isso comigo. Ela manda essas mensagens dela, esses textos, e eu fico aí toda desconcertada. Mas que mensagem bonita. E é isso mesmo. É isso mesmo, assim. É muito o que eu penso também.
A gente tem que parar de colocar o dinheiro e as atividades do dia na frente dos nossos filhos, né? Eles são primeiro, né? A gente tem a ordem aí, Deus, família, depois o trabalho. Sim. Se essa ordem tá errada, Vamos consertar. Vamos consertar, porque a vida fica mais em paz, né? Sim. Muito obrigada mesmo. Obrigada, As portas estão abertas. Toda vez que quiser vir, toda vez que quiser trazer alguma novidade. Esse seu projeto novo aí, que a gente vai ficar de olho nesse projeto, que é muito importante. A gente vai conversar mais quantas vezes você quiser, viu? Vamos sim. Muito obrigada. Obrigado, Wilson. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe seus comentários, ative a notificação, se inscreva no canal, porque você me ajuda a crescer e eu ajudo muito mais gente a aparecer por aqui. Até o próximo!